construtora MBGUSSI, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio MBGUSSI, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro, tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbgussi.com.br/desafiomb e também no youtube.com/mbgussi. Interessados no desafio MBGUSSI receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. MBGUSSI. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos veem aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, daqui a pouquinho no YouTube, também pelo site do Jornal ABC Repórter, TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano do Sul. Estamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal ABC Repórter, em São Caetano do Sul, e hoje o tema é educação. Mas olha, é um debate de altíssimo nível que eu tenho certeza que nós teremos aqui, que eu estou com duas feras, dois mestres que aceitaram o convite para discutir um tema que eu julgo da maior importância. Educação, despesa ou investimento? Para falar sobre isso, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo o professor Dr. Daniel Contro, diretor-presidente do Liceu Jardim. Professor, muito obrigado pela gentileza de comparecer ao programa. É um prazer estar aqui contigo. Ótimo. E ao lado dele, outro grande mestre. E eu trouxe porque ele é professor de economia, né? Então, essa área de educação financeira, essa área de investimentos, ele conhece muito, que é também meu amigo, professor Ramon Barazal. Barazal, obrigado por comparecer. Joaquim, é um prazer. Boa tarde aos amigos de casa. E estamos aqui, aliás, com muita vontade de bater um papo sobre o tema, que é palpitante, né? Ótimo. E no momento em que as famílias começam a escolher a escola, né, eles já estão escolhendo já de algum tempo aí, porque já estamos em novembro, quase metade de novembro, mas ainda é época de matrícula para o ano letivo de 2020. Eu começaria perguntando para o professor Daniel Contro, educação é despesa ou é investimento? Pois é, Alessi, mais do que nunca é investimento. Nessa nova economia, não é, dos neurônios, como a gente diz, da propriedade intelectual, não é? Onde, indiscutivelmente, qualquer indivíduo, para ter lugar ao mundo, não, qualquer espaço ao sol, ele precisa de ter um conjunto de habilidades e competências, sem cujo conjunto ele não se estabelecerá. Indiscutivelmente, hoje, investir na criança, investir numa boa formação, é um grande e o melhor de todos os investimentos. Não vamos ser demagogos, não é? Mas o Brasil fez a inversão, a equação errada do ensino. Nós deveríamos, eu trabalho numa escola particular, você sabe, mas o correto, por isso que eu digo, não vamos ser demagogos, mas o correto era termos um ensino básico, gratuito, de qualidade. Nós fomos pelo caminho inverso. Nós passamos a ofertar vagas gratuitas na universidade. Só o Estado de São Paulo hoje oferece 404 mil vagas no ensino superior gratuito. E aí os pais que querem um ensino melhor têm que pagar o ensino básico. E isso é uma inversão. Nos países desenvolvidos não é assim, mas já que a nossa realidade é essa, resta à família brasileira que quer assegurar aos filhos, não é, uma boa posição no mundo econômico, social, resta inexoravelmente investir. Verdade. E, professor Barazal, eu falei da questão do investimento de finanças, né? É um investimento de longo prazo, porque às vezes as pessoas têm aquela pressa de ter o retorno do investimento. Tanto no mercado financeiro, quanto na atividade econômica, o investimento
mais saudável, de mais garantia, é aquele que é de longo prazo. Na educação, mais ainda, é um investimento futuro, né? Joaquim, do ponto de vista econômico, a gente tem aqui que fazer uma separação ligeira a respeito do termo, do conceito de investimento, né? Quando se tem algum tipo de despesa, essa despesa vai ser realizada ou por uma empresa, por uma entidade empresarial, ou por uma pessoa. Quando essa despesa é realizada por uma pessoa, por um indivíduo, a gente chama isso, do ponto de vista conceitual, de consumo. O dinheiro destinado a isso, a gente chama de consumo. E o dinheiro destinado à despesa feita por empresas, por iniciativas empresariais, a gente chama de investimento. E a empresa destina dinheiro, por exemplo, para aquele recurso que nós chamamos de produção mais importante deles, é a mão de obra, o trabalho. E, portanto, do ponto de vista conceitual, quando você destina dinheiro para a mão de obra, para o trabalho, por exemplo, fazendo com que uma pessoa aprenda mais e mais e mais, e por isso ela vai na escola, significa que nós estamos investindo no recurso mão de obra, isto é, nessa pessoa, para que essa pessoa se torne, ao longo do tempo, mais e mais capaz de produzir mais e melhor. Portanto, o conceito correto é o conceito de investimento. E para atender a sua pergunta, eu diria que, de fato, os investimentos feitos com prazo maior são mais rentáveis e, portanto, mais importantes para a atividade econômica do país. Então, a escola, ela não existe simplesmente por existir. Ela existe para formar pessoas, seja a escola para crianças, seja a escola para adolescentes ou para adultos. E na medida em que nós formamos pessoas mais capacitadas, nós estamos fazendo o quê? Fazendo com que a mão de obra do nosso país, isto é, da nossa economia, se torne cada vez melhor. Portanto, o conceito de investimento novamente é reiterado. Assim é que não se discute quanto ao conceito, o dinheiro utilizado por um pai, por uma família, por uma mãe, destinado a educar os seus filhos, repito, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, esse dinheiro é necessariamente um investimento porque você está melhorando a qualidade da mão de obra do país. Sem dúvida nenhuma. E aí eu aproveito, o professor Daniel Conto, que tem toda uma história, uma experiência ligada à educação, esse investimento na mão de obra, na área da educação, em professores mais capacitados, em professores mais preparados, mais qualificados. Quando a gente fala em retorno, você não está imaginando só o retorno financeiro, pelo contrário, né? O retorno na formação do cidadão, do ser humano, de um aluno que pode vir a ser um CEO de uma grande empresa, mas que vai ter mais do que a meta do faturamento, a meta de provocar o bem-estar. É essa a preocupação, e é isso que é até difícil de medir financeiramente. Perfeitíssimo, sua colocação é absolutamente correta, porque ninguém quer, não é? Apenas hoje nas empresas ninguém quer um gêniozinho em matemática, alguém que seja muito bom só tecnicamente. Então a pessoa tem que ter um conjunto de habilidades e competências para viver também em sociedade, né? Para ser um cidadão, para se postar na sociedade de forma exitosa, realizar-se, contribuir para o bem coletivo, para o bem comum. Quer dizer, realiza os seus sonhos, mas também contribui com o bem social, não é? Esse é o grande objetivo da educação, transformar pessoas em pessoas competentes e felizes. Se eu for apenas competente, não é? Eu posso ser infeliz. Se eu for apenas feliz, mas incompetente, vai ser difícil sustentar a felicidade. Esse é um dos erros da educação hoje, educação de crianças. Nós desresponsabilizamos demais as nossas crianças, estamos acreditando em fórmulas mágicas, na chamada pedagogia da felicidade, que exige o mínimo, e estamos transformando, né, essa geração de jovens brasileiros numa geração com baixíssimo, os exames internacionais mostram isso, nós estamos muito mal ranqueados em todos os exames internacionais, exames comparativos. Mas, indiscutivelmente, a educação hoje está, se você levantou a questão dos professores, ela sempre, e hoje muito mais, depende ainda, apesar das ondas tecnológicas que chegaram de forma mais tímida, mas já entraram bastante na sala de aula, aliás, depende ainda do bom professor. Nada substitui numa escola
a força das grandes aulas. Estou aqui com o grande mestre do lado, né? Nada substitui o bom professor, a beleza das grandes aulas inspiradoras, que instigam, que levam as crianças a se motivarem, a se encantarem com o conhecimento, escolher carreira. Você sabe que grandes professores inspiram os alunos a estudarem, a gostarem do conhecimento. Sem dúvida nenhuma. O professor Daniel Contro, o professor Barazal, colocou no começo uma questão que eu sempre me debati. Esse investimento que se teve nos últimos anos, aí pode-se dizer, principalmente nos últimos 15 anos, a famosa escola para todos, e era só para a universidade. E se esqueceu do básico, né? Literalmente o básico, que é o ensino básico, o ensino fundamental, que é o início de tudo, porque a gente sabe que se você vai dando a formação para a criança desde os primeiros passos, ela automaticamente vai acabar se desenvolvendo muito mais. O senhor, como professor de universidade durante muito tempo, deve ter sentido isso, porque chega essa clientela, né, que a gente chama de clientela, os alunos, já, com uma preparação ruim, mas por culpa da nossa política pública de educação, né? Isso, por exemplo, Joaquim, me remete a um pensamento ligado à escola infantil no Japão, por exemplo. Quer dizer, para a tradição nipônica, o velho professor, velho no sentido de mais experiente, é aquele que deve ser aproveitado e utilizado exatamente para ensinar as gerações mais novas. Por quê? Porque ele tem uma soma de experiência muito maior. Então, eles são dedicados a isso. Ora, com isso nós vamos formar aquela criança, na sua base, não é? De forma muito mais sólida. Quando essa criança se torna um adulto, esse adulto vai para a universidade, por exemplo, com uma base muito mais forte, muito mais sólida. Exatamente por quê? Porque teve na sua infância um empurrão, uma centelha inicial, dado por aqueles velhos mestres, exatamente no sentido de formar o cidadão, antes de mais nada. Formar o cidadão. E isso a gente perdeu de vista aqui no Brasil já há muito tempo. Eu não estou falando deste governo ou do governo imediatamente anterior. Isso se perdeu há muito tempo. Então, o que eu senti ao longo de 40 anos de carreira? O que eu senti foi que essa distância foi aumentando em matéria de grau de conhecimento adquirido pelo jovem. Cada vez menos conhecimento e cada vez mais imediatismo. Correto. Por exemplo, o imediatismo está ligado muito à consulta de internet nos nossos dias, né? Olha no Google, ele resolve tudo para você. E às vezes pegar a primeira resposta que aparece não é necessariamente a correta, né? O Google está para o conhecimento do jovem, assim como a bula de um remédio está para um leigo em medicina. Eu não entendo nada de medicina. Verdade. Então, quando eu compro um remédio, eu olho a bula, diz lá, isso aqui é para dor de cabeça. E eu já me sinto um médico, já saio por aí dando palpite. Né? Não, e o Google é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? O estudante brasileiro tem que voltar aos livros, não é o Google. Verdade. É preciso entrar na biblioteca, é preciso ter amor pela biblioteca, é preciso frequentar esse tipo de ambiente para que essas pessoas consigam chegar lá na frente e ter uma formação sólida. Sabe qual vai ser o resultado do ponto de vista econômico dessa formação sólida? Produtividade, que é um problema seríssimo que nós temos na economia brasileira, repito, há décadas, que só vem diminuindo, e a produtividade ela só cresce, do ponto de vista da mão de obra, na medida em que o conhecimento cresça. O crescimento e a produtividade são irmãos gêmeos, estão absolutamente interligados. Quando se perde isso de vista, Joaquim, tudo mais vai por água abaixo. Professor Barazal, professor Daniel Contro, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo não, que vai perder informação importante. Você que também está nos acompanhando pelo canal 3 da NET, São Caetano do Sul, não vai zapear não, que a gente volta já já. A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro,
tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafio-mb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no desafio MBigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. MBigucci. São mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. Muito bem, amigos telespectadores, estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje e o tema é educação, despesa ou investimento. A gente estava batendo um papo aqui no intervalo, o programa aqui é transparente, eu conto para o telespectador tudo que a gente conversa aqui, mas olha, tem uma questão que surgiu em função dessa última fala do professor Ramon Barazal. Eu queria perguntar para o professor Dr. Daniel Contro, existe uma época correta para se investir na educação ou pode-se deixar no começo, nos primeiros anos do ensino, que são mais básicos, para investir depois da universidade? Isso existe? Olha, Lécio, o professor Ramon já levantou a bola aqui, colocou muito bem o problema. E hoje é uma questão até de científica, não é? As neurociências todas iluminaram muito a ação pedagógica, as janelas de aprendizagem, as fases de desenvolvimento do cérebro, e não há nenhuma dúvida mais, inúmeros estudos mundo afora recomendam que o investimento, colocando os melhores professores, como citou aqui o professor Ramon, os melhores recursos, sejam oferecidos para a criança na primeira infância, na educação infantil. Então, muitos pais cometem o erro de dizer, não vou cuidar muito na educação infantil, qualquer lugar serve, no ensino básico qualquer lugar basta, e vou investir mais lá quando chegar no ensino médio. Ou chegam a achar que essa primeira fase é mais para a criança se divertir, é um parquinho, alguma coisa, não entendem isso como educação, né? Perfeito. É lógico que o aspecto lúdico para a criança pequena também é muito importante, o brincar, né? A criança aprende muito brincando. Porém, se não tiver uma educação rigorosa na primeira infância, com professores preparados, como o professor que já citou, metodologias eficientes, né, testadas e aprovadas, bons materiais, espaços de estimulação, os prejuízos para o desenvolvimento cerebral serão irrecuperáveis. Hoje, o maior especialista do mundo
em recuperação de defasagem cognitiva, é um francês chamado Jean-Marie Dolé, ele afirma categoricamente, na melhor das hipóteses, você recupera 60% do que foi perdido, na melhor das hipóteses. Então, investir adequadamente é investir na primeira infância, onde o cérebro vive a sua exuberância sináptica, está em prontidão para aprender, ganhar as estruturas definitivas, que acompanhará, nessas estruturas acompanharão o indivíduo pela vida toda. Correto. Professor Ramon Brazal? Só para ilustrar um pouquinho, Joaquim, e fazer a compreensão de quem está nos vendo ficar mais fácil ainda, pensa no seguinte, você que está em casa e tem seus filhos pequenos, você tem que investir pesado na educação infantil. Mas pensa no seguinte, o que é mais fácil aprender, por exemplo, um idioma estrangeiro, quando você é criança ou quando você é adulto? É evidente quando você é criança, a tua cabeça está pronta e aberta para receber aquelas informações todas. Esse exemplo muito pequenininho que eu estou dando, vale para tudo, absolutamente para tudo. Para todas as áreas. Para todas as áreas. E você não vai conseguir fazer as coisas se inverterem porque você acha que quando mais idoso, né, um adulto, vai aprender mais fácil na faculdade. Muito pelo contrário, não vá se iludir com isso não, porque esse adulto vai chegar na faculdade, vai dar uma cabeçada e não vai conseguir coisíssima nenhuma. O resultado disso vai ser um monte de jovens com diploma universitário na mão que não serve para nada. Verdade. E aí a realidade nua e crua vai ser o quê? Ele vai ter que desempenhar, para viver sua vida, uma opção de cargo técnico ou menos, sem saber exatamente o que é aquilo, porque não estudou para isso, e ter uma vida, do ponto de vista econômico, financeiro, uma vida mais ou menos, porque o diploma universitário não vai lhe dar resultado. Então, eu em tom de brincadeira, em tom de blague, eu digo o seguinte, nós vamos acabar formando uma porção de profissionais, que eu chamo de profissional pato. Pato, o bicho pato. Sim. Por que pato? Porque anda mais ou menos, voa mais ou menos e pia mais ou menos, não faz nada direito. Esse é o pato, não é isso? Então o profissional pato vai ser isso. Por que aconteceu isso com esse tipo de profissional? Porque ele não teve uma base forte e sólida na sua educação infantil. Então, e esse exemplo do inglês que o professor Brazal citou, eu pude comprovar, até numa visita ao Liceu Jardim, que eu fiquei encantadíssimo, que o Liceu Jardim tem intercâmbios com escolas, né? Uma escola da Polônia, que é a Escola Rui Barbosa, que leva o nome do Rui Barbosa na Polônia. E eu cheguei a uma sala de aula para acompanhar uma atividade, que estavam os estudantes poloneses lá e os brasileiros do Liceu Jardim, e eles numa conferência, num bate-papo, num inglês de altíssimo nível, que isso é resultado daquela formação que vem desde pequeno, não? E qual era a idade média do público que você estava vendo? Ah, não, ali era 15, 16 anos. 15, 16 anos, jovens? Jovens. E já com um idioma estrangeiro a 100 por hora. Um debate que eu pensei que eu estava, aliás, o Liceu tem isso, mas eu pensei que eu estava na ONU, vendo a conversa ali. O Liceu também faz essa simulação de uma Assembleia da ONU, essa preocupação em conceituar a escola dentro da sociedade. A escola está preocupada com tudo o que acontece na sociedade o tempo todo. É isso, professor? É porque a escola é mais verdadeira, quer dizer, a educação é mais verdadeira quanto mais ela se parece com o mundo, com a vida, não é? A verdadeira educação, não é, professor? Faz uma ponte para o mundo. Então, se ela fica aquém do nível de competências que se exige lá fora, se ela não estimula a criança a adquirir um conjunto de saberes, de competências, como se diz hoje, não é? Para se postar lá fora, ela não é uma escola verdadeira. E aqui o professor levantou algumas questões muito interessantes. No intervalo, inclusive, nós comentávamos, né? Por exemplo, o exemplo da Coreia do Sul. Há 60 anos atrás, algo semelhante a isso, a Coreia do Sul tinha os mesmos indicadores que o Brasil tinha. Ou menos. Ou menos, exatamente. Em alguns aspectos inferiores aos indicadores sociais do Brasil. Forte investimento na educação básica. Olha quem é a Coreia hoje, olha onde nós ficamos. Estávamos comentando aqui, não é, professor, que precisamos aí de 4,5, cerca de 4,5 trabalhadores brasileiros para produzir o que um trabalhador, aí o professor pode comentar melhor do que eu, o que um americano, o que um canadense. Mas quando a gente, mas aí é muito desigual a comparação. 3 brasileiros para produzir o que um argentino produz. Isso claro é que a Argentina está vivendo do passado ainda, né? Mas de qualquer forma o conceito está correto, o conceito de produtividade é esse. O homem do campo, o homem do interior, tem uma expressão ligada às finanças, que é muito antiga, muito simples, mas é ótima, que diz assim, dinheiro não aceita ofensa. Use o seu dinheiro corretamente. Lembra disso?
Então, o papai e mamãe que está nos vendo, que vai botar o seu filho na escola, lembre-se, dinheiro não aceita ofensa. Use o seu dinheiro corretamente. Isto é, invista na educação da criança. Cuidado com o seu dinheiro. Porque senão você vai jogar esse dinheiro fora, achando que você está resolvendo quando ele for adulto. Professor, não, inverta essa lógica. Posso entrar na sua seara um pouquinho? Claro, me fez lembrar de um estudo americano, Alessia, que diz que para cada dólar investido na infância, para cada dólar investido na educação, né, infantil, etc., voltam 17. Poxa vida. Não tem investimento igual, professor. Não tem. É por isso que eu estou falando, dinheiro não aceita ofensa. Se você vai não usar o dinheiro agora para usar quando adulto, lá no terceiro grau, é uma bobagem. Você vai jogar dinheiro fora e ele não aceita ofensa. Então, o investimento feito na educação infantil ou, em última análise, juvenil, esse é o correto. Tudo mais é consequência, não precisa. Porque quando ele for bem formado e adulto para entrar na faculdade, ele mesmo vai tomar as decisões. Não precisa mais o papai e a mamãe. Professor Daniel, hoje a gente ainda está em época de matrículas aí, né? O pai, a mãe, quando vão à escola, o que eles devem olhar primeiro, o que eles devem observar e o que eles devem questionar antes de fazer uma matrícula? Aliás, tem um slogan de um marqueteiro de São Paulo, um bom marqueteiro, que diz assim: toda escola tem muito para dizer sobre si mesma, porém uma coisa só diz tudo sobre ela, onde os seus alunos chegam. Porque o caminho, professor, pode ser feito um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, um pouquinho no centro, não é? Pensando em caminhada, mas o importante é o aluno chegar. Chegar aonde? Chegar num padrão de formação humana, pessoal, cidadã, como o professor Ramon que levantou, e também num conjunto de competência, de conhecimentos. Quer dizer, ele precisa ser bom na matemática, fazer bons textos, dominar idiomas globalizados, uso de tecnologia, saber trabalhar em equipe, enfim, ser um indivíduo pronto para os desafios da vida moderna. Não é? Então, o que o pai tem que olhar assim, é onde esses meninos chegam e que pessoa eles se tornam, em síntese. Legal. Bom, nós temos aí 2 minutos para encerrar. Eu queria deixar 1 minuto para cada um. Podia conversar com o professor Barazal? Eu queria, bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade e o prazer de estar ao lado de um professor tão conhecido por mim, já não me lembrava, mas acabei me lembrando ao chegar aqui, e dizendo a minha satisfação de conversar sobre isso. Sabe por quê, Joaquim? Porque antes de economista, eu sou um educador e 40 anos dentro de escola, a gente acaba aprendendo um monte de coisas. A principal delas é que a gente não sabe nada, estuda e tem que estudar sempre, porque a gente acaba sempre precisando aprender mais. E aprender, diziam os mais simples, não ocupa espaço. Basta que você saiba como aprender, utilize esse conhecimento de forma correta e lembre-se, conhecimento é investimento. A família que dedica dinheiro para que essa criança tenha um aprendizado melhor, dinheiro numa boa escola, em bons livros, em bons professores, etc., tanto melhor. Portanto, o nosso desejo é de que isso tudo se reverta cada vez mais em sucesso para as crianças e os jovens no Brasil e que, finalmente, essa lógica do ensino brasileiro, priorizando a universidade e abandonando a escola inicial, vamos chamar assim, eu torço para que isso se inverta, porque senão nós não vamos a parte alguma. Tá Muito certo. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Professor Daniel Contro. Parabéns pela escolha do tema, não é? Obrigado. Muito bom tema, oportuno momento também. E olha, Alessia e professor Ramon, não é? Hoje não há nenhuma dúvida entre deixar propriedades, deixar terrenos, casas, bois para um filho, deixe educação. Deixe uma boa formação. Primeiro porque ele vai conquistar por si mesmo, por seus méritos, o seu espaço no mundo, vai realizar os seus sonhos e vai dar valor. Não é? Porque berço feito, geralmente o jovem e a criança não dão valor. E se alguém tem dúvida, né, de que a educação é cara, e ela é cara, uma boa qualidade, uma boa educação não custa barato, mas como alguém já escreveu, né, se alguém tem dúvida que a educação é cara, experimente a ignorância. Não é, Léo? Então, parabéns pelo termo. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Barazal, professor Daniel Contro. Agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30 aqui. Até lá. A construtora M. Bigucci, com sede em São Bernardo do Campo, acaba de lançar uma campanha informativa para ajudar quem tem pressa e precisa se mudar até o Natal. É o Desafio M. Bigucci, uma série de vídeos gratuitos com todas as informações para conquistar o sonho da casa própria de forma mais rápida, tranquila e organizada. Os temas vão desde o poder de compra, planejamento financeiro,
tipos de financiamentos, documentos necessários, imóvel pronto ou na planta, a escolha do bairro e até como negociar com o corretor. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente em mbigucci.com.br/desafio-mb e também no youtube.com/mbigucci. Interessados no desafio MBigucci receberão vídeos semanais com as orientações e a equipe de relacionamento ao cliente, também à disposição no WhatsApp 11 988 23 45 90 para tirar dúvidas. MBigucci.